Rádio Alternativa FM, a rádio do povo. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em terra boa, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. No ar, programa O Semeador. No caminho existem rosas, espinhos também. É só você esperar o tempo do Senhor. É, com certeza a vitória vem. Circunstâncias e momentos não são a favor. No deserto vejo passos de um sonhador. Suas lágrimas desenham marcas pelo chão. É assim que se constrói um grande campeão. Muitas vezes ele... Muito boa noite para você, ouvinte do programa Semeador. Seja muito bem-vindo ao programa Semeador de hoje, dia 13 de abril de 2023. Eu sou Danilo Benevides, esse é o programa Semeador que acontece todas as quintas-feiras, das 8h30 da noite até as 10 horas da noite. Seja muito bem-vindo você que está do outro lado do rádio, do aplicativo, do site, ou até mesmo você que está aqui na nossa live, aqui, nos assistindo aqui no nosso canal aqui no YouTube. Ó, um beijo no seu coração, obrigado pelo carinho, obrigado por você se inscrever no nosso canal. Mas Danilo, não me inscrevi ainda. Poxa vida, começamos o programa já. Clica aí, se inscreva no nosso canal e fique por dentro de tudo que acontece aqui nos estúdios da Alternativa FM e no programa Semeador. E eu quero agradecer já de antemão, já no início do programa, a todos os nossos 104 inscritos. Olha que bênção, Carlão. Que Deus abençoe a todos os nossos inscritos, né? Silas Andrade também está aqui com a gente, fotografia. Gente, o nosso convidado de hoje, pastor também Oséias, está com a gente aqui. Olha, quero agradecer de coração. Você que se inscreveu no nosso canal, e se você vai se inscrever ainda, que Deus te abençoe, tá? Nos ajude a aumentar muito mais pessoas a assistir o programa, porque a intenção do programa é anunciar o Evangelho de Cristo. Que nós possamos alcançar mais vidas e mais almas. Mas, Danilo, é só isso? É lógico que é isso. Aquilo que é bom para nós temos que compartilhar. A gente tem que fazer chegar essa mensagem. Não importa quem está fazendo isso, o importante é que a mensagem de Deus possa ser propagada e possa chegar a mais pessoas ainda. Que Deus abençoe você do outro lado também aí do rádio, que sempre ouve a gente nessa programação maravilhosa, todas as quintas-feiras, né? Você aí que eu não te conheço, nunca mandou uma mensagem no nosso WhatsApp, né? Nunca ligou. A gente nem sabe quem você é, mas que Deus te abençoe, viu? Você e toda a sua família também. Glória a Deus por isso. O programa Semeador de hoje é algo inédito, tá? Né? Sempre a gente fala que é inédito, mas hoje vai ter muita informação inédita aqui, muito bate-papo bacana, né? Estamos aqui com o pastor Oséias Oliveira, da Igreja O Brasil para Cristo, ali no bairro Morada do Sol. Vai ser um bate-papo muito bacana. E você vai aprender muito, além de aprender, conhecer e também, né, curiosidades que vai rolar aqui. E no finalzinho, nosso momento de reflexão também para o meu e para o seu coração. Então não saia daí. E você que está nos assistindo agora, eu quero pedir já de antemão também que você compartilhe essa live, que você possa clicar em compartilhar, manda lá nos grupos do WhatsApp, manda nos grupos da família, né, que você possa ir compartilhando para que mais pessoas possam vir aqui assistir junto com a gente. Você que está nos acompanhando, né, aí pelo YouTube, que Deus abençoe.
já aqui, pessoal, mandando, né, as suas mensagens aqui pra gente aqui no nosso chat do canal do YouTube. Que Deus abençoe. Já vamos ler daqui a pouquinho as mensagens. E chegando mensagens também aqui no nosso WhatsApp oficial, né? Aqui no nosso programa Semeador da Rádio Alternativa, que é o DDD 19 99650 1063. E a gente vai daqui a pouquinho também mandar um abraço para esse pessoal, essa galera que está nos acompanhando. Gente, de antemão, né, já de começo, queremos agradecer a Deus, né? Nada melhor do que a gente poder agradecer a Deus por mais uma semana, desde o último programa até hoje, né? Desde o último programa até aqui foram 7 dias, 8 dias. E Deus tem cuidado da minha vida e tem cuidado da sua vida. Danilo, passei dias difíceis, passei dias um pouquinho complicado, mas lembre-se que em dias bons ou dias ruins, Deus está com a gente todos os dias. Deus está com a gente todos os dias nos abençoando, nos dando a graça de vivermos e de aprendermos um pouco mais de como é depender do Senhor. Então, nesse momento, se você puder, né, aonde você está, é possível sintonizar agora o seu pensamento ao céu? Vamos sintonizar o nosso pensamento ao céu e agradecer por mais um dia que o Senhor tem nos abençoado e mais uma semana, em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, nos colocamos diante da Tua presença. Nós te agradecemos, ó Pai, porque mais uma vez o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado graça, o Senhor tem, ó Pai querido, nos dado o fôlego de vida. Obrigado por mais uma semana, obrigado por mais este programa, Pai, que nós estamos iniciando e cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais sobre nossas vidas. Obrigado por cada ouvinte, ó Pai, por cada um que nos assiste e por cada um que nos ouve através do rádio. Por cada um, ó Pai, que estará participando, aqueles que vão assistir depois, ó Pai, nós não sabemos. Esta live ficará gravada e muitas vidas ainda serão alcançadas. Que o Senhor venha abençoar a cada uma delas. E que em nome de Jesus, ó Pai, as Tuas mãos poderosas possam, ó Pai querido, chegar à vida, à casa e a cada família. Que o Senhor venha trazer a cura, venha trazer a restauração, venha abrir a porta de emprego, ó Pai. Essa família que está num momento tão complicado, tão difícil, nós cremos que o Senhor é poderoso para realizar o Teu sobrenatural. E que elas possam entender e conhecer e saber, ó Pai, que só o Senhor é Deus sobre nossas vidas. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e tem nos ajudado. Não tem deixado faltar nada. E se algo, ó Pai querido, tem nos faltado, é porque o Senhor, ó Pai, tem nos ensinado a depender de Ti um pouco mais. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, porque Tu és o Deus de ontem, de hoje e o que será ainda eternamente. Obrigado, Deus, por mais um dia e obrigado por tudo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E vamos ouvir essa canção aqui, soltando a voz aqui no programa O Semeador, nesse primeiro bloco, né? Você ouvindo aí, não saia daí. Deus vai me sustentar, ao vivo, de Esther, olha, Fialx, acho que é isso mesmo, a tradução do nome dela. Vamos ouvir essa canção e a gente volta já já aqui no programa Semeador. Não saia daí, 8 horas e 42 minutinhos. Mas eu tenho que cantar. Às vezes eu quero ouvir, mas Deus me usa pra falar. Tem dias que o peito aperta, só dá vontade de chorar, mas não desisti, vou até o fim. Daqui a pouco eu chego lá. Sou um ser humano cheio de defeitos, mas Deus é perfeito e vai me ajudar. Tenho os meus conflitos, erros e acertos, mas há uma promessa, eu não posso parar. Deus vai me sustentar.
levantar. Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem, mas mesmo assim eu vou profetizar que o meu hoje não significa nada perto do que Deus fará. Jesus vai nos dizer: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então pode passar vento, tempestade, mas o poder do Senhor está se aperfeiçoando na sua fraqueza. Não turbe o seu coração, Ele está contigo por onde você andar, e creia nisso. Você já parou para pensar que a fotografia vai além de imagens? Elas contam uma história, congelam momentos e eternizam felicidade. Com Fotografia SA, você tem o melhor custo-benefício da região e o melhor atendimento. Faça seu orçamento sem compromisso. Entre em contato no número 19 995309240 ou pelo Instagram, @silas_fotografia22. SA Fotografia, a arte de eternizar cada segundo. CVT Produções. Produção audiovisual para as mais diversas finalidades. Vídeos institucionais para empresas, publicitários, treinamentos, transmissão ao vivo de eventos, palestras, entre outros. Conteúdos para redes sociais, produção de podcast e videoclipes.
CVT Produções, há mais de 10 anos entregando produções de qualidade. Entre em contato pelo telefone 19983846685 ou pelo site www.cvtproduções.com.br. CVT Produções, produção de qualidade para sua necessidade. O Semeador, o melhor programa gospel da região. Existe um grito aprisionado em minha alma. Maravilha, 8 horas e 49 minutinhos desse primeiro bloco. Nós já começamos aí, você que sintonizou o rádio agora, que você está aí pela internet, no nosso canal, no YouTube ou até no aplicativo, seja muito bem-vindo. Este é o programa Semeador, que acontece todas as quintas-feiras, das 8h30 da noite às 10 horas da noite. Eu sou Danilo Benevides e é um prazer ter você aí do outro lado, ouvindo ou assistindo junto com a gente o programa Semeador. A gente costuma dizer que é o melhor programa gospel da região, né? Glória a Deus por isso. Hoje, para você que vai nos acompanhar aqui, não saia daí. Pastor Oséias Oliveira está aqui com a gente da Igreja O Brasil para Cristo, na nossa cidade aqui de Capivari, no bairro Morada do Sol. Vai trazer aqui pra gente algo inédito, tá? São assuntos inéditos, um bate-papo bacana demais. Você não pode perder. A hora que a gente iniciar a sala de bate-papo, a gente vai soltar uma vinheta aqui, na verdade é uma canção, né? Que vai aí despertar muitos antigos, né, que ouviu o rádio aí e vai lembrar do rádio lá raiz, lá atrás, lá, né, vamos dizer assim, de mais de 50 anos, muito mais de 50 anos atrás, 67 anos atrás, vai despertar aí. Então, pessoalzinho aí, de mais ou menos essa idade aí, né, sei lá de quantos anos, uns 70, 80 anos na média aí, vai lembrar muito bem, né, aí dessa entrada que a gente colocar aqui na hora que a gente for entrar na sala da nossa bate-papo. Mas Danilo, não vai começar logo? Vamos começar, não sai daí, fica com a gente, logo a gente vai começar sim a nossa sala de bate-papo aqui. Eu quero antes, né, já mandar uns abraços pro pessoal que nos acompanha. Tem uma galera aqui já nos assistindo, né? E já deixa eu falar, se você nos assiste e não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal no YouTube, tá? Ative as notificações, fique por dentro de tudo que acontece, além, né, da nossa live que acontece às quintas-feiras, como agora está acontecendo, nós temos os cortes, né? A gente pega os melhores momentos do programa Semeador ali, rapidinho, a gente faz um corte e a gente coloca ali para que você possa acompanhar junto também, tá? E também tem as nossas redes sociais do programa Semeador, no Instagram, o Semeador FM Oficial, e temos também a página nossa no Facebook. Você pode também curtir a nossa página lá e ficar por dentro de tudo que acontece. Deixei lá uma caixinha de perguntas no Instagram, onde você poderá colocar lá quem você quer que esteja aqui no programa Semeador. Quem você quer ver aqui no programa Semeador. Coloca lá na caixinha de pergunta lá, a gente entra em contato com o convidado, tentamos fechar uma data e vai ser benção, né? O pastor Oséias Oliveira, né, para quem não sabe, já estava na minha agendinha aqui de contatos, eu só estava aguardando o dia certo para entrar em contato e chamar. Então é assim que funciona, a gente vai convidando o pessoal para estar aqui com a gente. Danilo, você não convidou ainda fulano de tal. Muitas das vezes eu não consigo enxergar fulano de tal nas redes sociais, né? Às vezes a gente não vê, a gente não conhece, então manda na caixinha de pergunta lá. A gente vai entrar em contato, a gente vai procurar conhecer e vamos trazer aqui, porque o programa Semeador não é um programa de uma determinada igreja, é um programa que é do Reino de Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que nos acompanha. A Ana Caroline Sampaio, lá da cidade de Rio das Pedras, né? Está acompanhando com a gente aqui, ó. Vocês são bênção, Danilo. Deus abençoe mais e mais. Amém, minha querida. Que Deus abençoe. Já esteve com a gente aqui no programa Semeador. A Rosa Mendes mandando mensagem pra gente, ó. Boa noite, paz do Senhor Jesus. Meu pastor Oséias é bênção, né? O pessoal já tá mandando os comentários aqui, ó. Elias também, ó. Com certeza, Danilo.
Paz do Senhor, Elias, que Deus abençoe. A Marli Andrade, ó, a paz do Senhor Jesus Cristo, será um prazer ouvir o testemunho desse homem de Deus, pastor Oséias. Né? Vai ser benção, não saia daí, gente. Ó, se vocês não sabiam de algumas coisas, vocês vão saber hoje. Inédito aqui no programa Semeador, né? Vai ser inédito mesmo, tá? O Carlão aí, qualquer coisa, é o cara da live aí, vai colocar alguma coisa aí na tela pra vocês, sei lá, ele vai inventar alguma coisa ali, inédito, assim, ó, pra vocês saberem que não é pra você sair daqui da nossa live de hoje. E também compartilhar, né? Vai compartilhando pra mais pessoas aí. A Vânia Damares também mandando a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe o pessoal que nos acompanha aqui no YouTube. E aqui também no nosso WhatsApp oficial, DDD 19 99650 1063, está aqui mandando mensagem pra gente aqui, a Márcia Costa, graça e paz a todos, hoje estamos acompanhando aqui de Piracicaba, Deus abençoe. A Márcia Costa mandando mensagem pra gente, mandando aqui uma mensagem pra gente, boa noite aqui, que eu acredito que deve ser pela foto o Elias, né, o esposo da Adalice, né, que é lá da igreja do pastor Oséias aqui da Morada do Sol, Brasil para Cristo, Morada do Sol. E aqui também o pastor, né, o pastor Silvano Alves mandando a paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido, conheço o pastor Oséias de longa data. Olha, louva a Deus pela vida dele e pelo ministério. Deus abençoe por Deus, estamos juntos. Amém, pastor Silvano, obrigado. Pastor Silvano da Igreja Assembleia de Deus Semear, que Deus abençoe o pastor Silvano também. Gente, a gente vai para uma musiquinha rápida. E aí a gente já acabando essa música, a gente já volta com a nossa sala de bate-papo aqui. Deixa eu mandar um abraço também para quem nos acompanha. A minha sogra, a Maria Isabel, e meu sogro Domingos, um beijo no coração de vocês, né, que estão ouvindo lá, e o Zé Domingos também, que estão acompanhando de casa. Quero mandar um abraço também pro meu pai, para minha mãe, né, meu pai Luiz e minha mãe Valquíria, um beijo para vocês, amo vocês demais, que com certeza devem estar nos acompanhando. Quero mandar um abraço para Maria de Lourdes, que não perde a programação nossa aqui, ó. Um beijinho no seu coração, viu, Maria de Lourdes? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Quero mandar um abraço para Tuto também, né? Que Deus abençoe você, viu? Você e toda a sua família fiquem aí com esse abraço do Espírito Santo para a sua vida. Vamos ouvir mais uma canção e a gente volta já já com muito mais aqui no programa O Semeador. E quem vem soltando a voz agora aqui, nessa canção, Robinson Monteiro, Eu Clamo a Ti, soltando a voz no programa O Semeador. 8 horas e 56 minutinhos. Não saia daí. Quando a ilusão desaparece, minha fragilidade é revelada. Quando o coração não mais se aquece e a vida já não vale nada. Quando minha razão perde o sentido e eu reconheço que sei pouco. Quando nem me lembro quem eu sou, quem me fez ou para onde vou. Eu clamo a Ti, és meu consolo. Eu clamo a Ti, eu clamo a Ti, és meu consolo. Eu clamo, Tu és aquele que me guarda. Confio em Tua palavra, eu não temerei, eu não temerei. És fortaleza, minha salvação. Estou seguro em Tua forte mão. Eu não temerei, eu confiarei em Ti. Quando minha razão perde o sentido, eu reconheço que eu não sei nada. Quando nem me lembro quem eu sou, quem me fez e para onde vou. Eu clamo a Ti, em meio ao choro. Eu clamo a Ti,
E ainda que a figueira não floresça, mesmo que o esperado não me aconteça, eu confiarei, eu confiarei e descansarei em ti. Eu me alegrarei e descansarei em ti. Eu não temerei, eu não temerei, eu confiarei, eu não temerei, eu não temerei, eu confiarei. Tu és aquele que me guarda, confio em tua palavra. Eu não temerei, eu não temerei. És fortaleza, minha salvação. Estou seguro em tua forte mão. Eu não temerei, eu confiarei em ti. Garagem do Metal Custom Brasil, especializada em customização de carros antigos, restauração de carros antigos, direção hidráulica para Fusca, Kombi, Brasília e derivados a ar, suspensão preparada para toda a linha VW Air Cooled, motor e câmbio para toda a linha VW Air Cooled, ou seja, toda a linha Volkswagen motores a ar. Contato e WhatsApp 21 96409 8832. Rossi Design, placa em ACM com letra caixa, envelopamento de frota, fachada em lona, programação em LED e muito mais. Entre em contato agora pelo WhatsApp 19 998 04 2070. Você está ouvindo o programa O Semeador. Ouve a
você despertou aí do outro lado aí, conseguiu sintonizar no rádio aí agora, né? Fez aquela lembrança, se você já tem alguns aninhos, né? Um pouco mais que eu. Né? Glória a Deus por isso. Pastor Oséias, quero já cumprimentar o Pastor Oséias aqui. Pastor Oséias Oliveira, seja muito bem-vindo ao programa Semeador, viu? Obrigado por aceitar o nosso convite. Amém, Danilo. Para mim é uma alegria poder estar aqui. Louvo a Deus, em primeiro lugar, segundo a sua pessoa. E tenho certeza que é algo de Deus para a nossa vida e vai aumentar a fé de muita gente e crer nas promessas de Deus. Amém. Pastor, como a gente já tinha conversado, o pastor tem algo para dizer aí da Igreja Brasil para Cristo, né? Um pouquinho da história para o pessoal conhecer. E eu queria deixar o pastor à vontade agora para contar essa história para todos os nossos ouvintes e quem está nos assistindo também. Amém. Primeiramente, eu sou o pastor Oséias Oliveira. Sou casado com a Adriana Oliveira, meu amor. Tenho um filho chamado Nicolas Oliveira. Pastoreio a Igreja O Brasil para Cristo na Morada do Sol, no Jardim Morada do Sol. E é uma alegria a gente poder estar falando aqui um pouco da nossa obra, né? O Brasil para Cristo. O início da obra, Danilo, foi no dia 3 de março de 1956. Ou seja, neste ano a obra completou 67 anos. Então é 67 anos de história. O início da obra, então, dia 3 de março de 1956, fundador missionário Manuel de Melo, nasceu em 1929 no município de Água Preta, no Pernambuco, no dia 20 de agosto. Manuel de Melo, desde a sua infância, teve suas raízes ligadas ao plano de Deus, inicia sua caminhada na Assembleia de Deus, juntamente com sua mãe, e ali ele chega até o diaconato na Assembleia de Deus até os seus 26 anos. Então, veio para São Paulo para sustentar sua família, trabalhando como na construção civil. Então, casou com a senhora Ruth de Melo, teve 2 filhos, pastor Paulo Lutero de Melo e também o evangelista Boaz de Melo. Foi ordenado pastor pela Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular. Em 1955, o missionário Manuel de Melo teve uma visão. A obra não nasceu por acaso. Teve uma visão. E o interessante é que o missionário contava que essa visão espiritual que ele teve, ele viu Jesus. Ele contemplou Jesus e recebe uma ordenança de iniciar um trabalho no Brasil, um reavivamento. E esse trabalho espiritual ia envolver evangelização e também curas divinas. E o Senhor mesmo deu um nome. E o Senhor disse para ele que o nome desse trabalho seria o Brasil para Cristo. E nesse momento, então ele inicia sendo conhecido como pregador das multidões. No dia 5 de maio de 1990, o Senhor recolhe o missionário. O seu legado foi uma das mais respeitadas igrejas que esse país já conheceu. A curiosidade da nossa obra, o Brasil para Cristo. A Igreja Brasil para Cristo foi a primeira igreja brasileira fundada por brasileiro. Foi a primeira igreja brasileira fundada por brasileiro no Brasil. Foi a primeira igreja a realizar cultos em estádios de futebol, que era um absurdo na época, Danilo.
Foi a primeira igreja a realizar cultos em teatros, que era um absurdo na época, praças públicas. Foi a primeira igreja brasileira a iniciar o programa evangélico no rádio. Então a Igreja O Brasil para Cristo, ela tem 57 anos só de rádio. Então, mais curiosidade, foi uma das primeiras igrejas brasileiras, através do missionário Manuel de Melo, a fazer programa evangélico na TV. Foi o primeiro pastor missionário a sair na capa da revista Veja. Pastor Manuel de Melo também surgiu na Brasil para Cristo, agora através do filho, pastor Paulo de Melo. O Senhor um dia lhe deu a ele estava fazendo uma caminhada com a esposa, os 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Surgiu na Brasil para Cristo. O missionário Manuel de Melo, por amor a esta obra, a essa visão, foi preso 27 vezes por causa do reino. Sofreu perseguições. Teve suas tendas, que o templo, antes de construir o templo, tinha uma tenda. Foi destruído, mas mesmo assim ele não recuou. Não recuou a visão que Deus mostrou para ele. Ele construiu, na época, o maior templo do mundo. Eu estou falando da década de 50, que tinha capacidade de 10 mil pessoas. Então, essa obra começa assim, na Pompeia, em São Paulo, está lá o grande templo até hoje. E teve um crescimento, como Deus tinha revelado ao missionário, um crescimento em massa. O missionário estava muito à frente da sua época. 400 pessoas por batismo, você pode imaginar isso? Foi o início. Sinais e maravilhas seguia o missionário Manuel de Melo. Deus usava ele com sinais e maravilhas. Dia 3 de março de 1985, em uma santa ceia, o missionário passou a presidência da Pompeia ao pastor Paulo de Melo, que neste ano completou 38 anos na frente do grande templo da Pompeia. O filho. E em 1980, é uma marca também muito importante no nosso ministério, Tatuí se torna superintendência do campus, sendo o pastor Gentil Campos, que há 43 anos, Danilo, está na superintendência e é o nosso patriarca. Carinhosamente a gente fala, o nosso patriarca, até os dias de hoje. Em 1989, em Tatuí, teve uma grande concentração de fé na direção do pastor local, Gentil Campos, que até hoje está na superintendência, né, do campo. E em 1989, na direção dele, teve uma grande concentração de fé, que ficou marcado no ministério, pois o fundador da nossa obra, o missionário Manuel de Melo, esteve aqui na nossa região, em Tatuí, em 1980, e 10 mil pessoas se reuniu. Não estou falando de todas as igrejas reunidas, eu estou falando da Igreja O Brasil para Cristo reunida. 10 mil pessoas em Tatuí, em 1989. Sinais e maravilhas seguiu naquele dia. E a pregação genuína do Evangelho. 1.000 almas, mais de 1.000 almas se converteu. Então, e ficou marcante para nós, por quê? Porque o programa do rádio, através do pastor Gentil Campos, ele foi alcançando a região. Então, as demais regiões, as demais cidades foi alcançada através do rádio e através dos testemunhos, que foi muitos naquele dia, no dia dessa concentração. Hoje,
Em Tatuí, que é onde se encontra a nossa sede, tem 20 igrejas o Brasil para Cristo, mas fruto do rádio. E é nesse período que vamos chegar aqui, em 1985, na figura do nosso pastor, saudoso pastor Sebastião Isaías Machado. Ele vem para Rafard, saindo ali do Paraná, já tinha entregado a sua vida para Jesus, se converteu na Igreja O Brasil para Cristo, no Paraná, através do pregador, presbítero Joaquim Pacheco. A família Pacheco está aí na sintonia, e pregou o evangelho para o pastor Sebastião Isaías Machado, um homem muito rigoroso, bravo, mas se rendeu a Cristo. E então teve um mover, né, da parte de Deus na vida do pastor Sebastião Isaías Machado. E em 1985 ele já vem para a cidade de Rafard, convertido, sendo que deixou lá ao Brasil para Cristo, no Paraná. E quando ele chega aqui, ele procurava uma igreja, o Brasil para Cristo, para congregar. Foi aí então que, escutando pelo rádio, escutou a programação da rádio de Tatuí, o Brasil para Cristo, e foi aonde ele conheceu o pastor Gentil, que faz parte da superintendência até os dias de hoje, nosso pastor de honra. E então inicia esse trabalho na O Brasil para Cristo, Morada do Sol, né? Em 1993, o pastor Isaías Machado dá início a essa obra aqui em Capivari, São Paulo, no bairro Morada do Sol. No ano de 2000, foi consagrado pastor. O pastor Sebastião Isaías Machado teve a honra de ser consagrado presbítero pelo o fundador da nossa obra, Manuel de Melo. Só que no ano de 2000 ele foi consagrado pastor e pastoreou por aproximadamente 26 anos, se contar o período de diácono, presbítero, que ele já dirigia pontos de pregação. E pastoreou com maestria, pois as demais igrejas que nós temos aqui em Capivari foi fruto deste homem de Deus. O pastor Sebastião Isaías Machado costumava dizer que a Morada do Sol é a mãe que cede os filhos. E hoje, para a honra e a glória do Senhor, nós temos o pastor Aguinaldo de Assis, pastoreando ali a nossa Igreja O Brasil para Cristo, na cidade de Rafard. Temos também o pastor Marcos Gomes, né, no Santa Rita. Temos também o pastor Paulo Leite, ali na Raia. Também temos o presbítero Francisco da Silva, está no São Pedro, no tabernáculo, né, que chamamos as nossas congregação, pontos de pregação. E também o pastor Oséias, que é quem vos fala, ali na OPPC Morada do Sol. E temos também uma Brasil para Cristo, na cidade de Rio das Pedras, que está o pastor João. Agora, e minha história também? Minha história na Brasil para Cristo começa no ano de 2002. 2002. Eu aceitei Jesus na Igreja O Brasil para Cristo. Além de eu aceitar Jesus na Igreja O Brasil para Cristo, eu fui batizado na Igreja O Brasil para Cristo e fui líder de jovem. Ali mesmo, na UPPC Morada do Sol, o pastor saudoso Sebastião Isaías Machado foi o meu primeiro pastor. E em 2003 é onde Deus revela para mim um sonho pastoral. É aí, Danilo, que eu fui estudar teologia. É aí também que fui orar a Deus. E é aí também que eu sabia que eu ia passar pela escola de Deus, que é o sofrimento. Em 2006, fui para a D Capivari, aonde fiquei 10 anos, aonde estudei, pastoreei por 5 anos
Em 2016, eu retorno para Brasil para Cristo, após mais um sonho a qual o Senhor me deu. E em 2020, no dia 19 de janeiro, pela graça, bondade, misericórdia do Senhor, eu sou postado como pastor local da Igreja Brasil para Cristo na Morada do Sol. Primeiro ano da obra, nós reformamos a igreja, período de pandemia, imagine só, as igrejas fechadas, e nós como Gideão, trabalhando, malhando trigo, reformamos a igreja. No segundo ano, na frente da obra, estabelecemos trabalho, como missões, EBD, sala pastoral, tarde da bênção, sala das crianças, assistência social. E nesse período de 2 anos, 30 almas desceu as águas batismal. A igreja cresceu, porque é Deus que dá o crescimento. Hoje, pastor presidente estadual da nossa obra, Luiz Bergamin, pastor presidente regional do nosso campo de Tatuí, pastor Júnior Campos e Leinha Campos, a esposa. Temos uma sede, 43 congregação, 12 subcongregação, 56 igrejas no total, 2 clínicas de recuperação de vícios, uma em Cerquilho e a outra em Tatuí. Hoje, Danilo, nós estamos em 4 continentes, 30 países, 300 missionários no campo, 3.000 igrejas no Brasil aproximadamente, 252 igrejas só na capital de São Paulo. É um pouquinho da história do Brasil para Cristo. Pastor, estava aqui ouvindo, né, o pastor falar aí a história da igreja. Acredito eu que o pessoal que está nos acompanhando, nos assistindo e nos ouvindo deve estar se perguntando, né? O sonho do pastor. O sonho do pastor. O sonho do pastor. Mas eu sei que o pastor vai falar, né? Mas na hora certa aqui. Mas é uma história que precisava ser contada. Com certeza. Precisava ser contada. Eu dei uma estudada hoje, um pouco da história do Brasil para Cristo. Descobri também, né, como o pastor já falou aí, que foi a primeira igreja a ter o maior templo do mundo, acomodando 10.000 pessoas acomodadas, né? Sim, ali na Pompeia. Sim. Né? Então, é uma igreja com potencial, né? Como o pastor falou aí, do pastor o que fundou a igreja, que ele estava muito à frente da sua época. Sem dúvida. Né? E falando aí sobre a história, acredito que o pessoal que está nos assistindo vai ficar assim, poxa, não sabia de todos esses detalhes, né, da Igreja Brasil para Cristo. Pastor, agora, para a gente não perder tempo, né, porque a hora ela passa correndo, e vamos aí emendando, né? Certo. A vida pastoral do pastor. Como o pastor falou, em 2003 em diante, né? Ali recebeu um sonho, começou todo o trabalho de estudo, certo, né? Que é como a gente estava conversando em off aqui, né? O certo. Pastor falou algo que é bacana a gente até falar aqui ao vivo. É melhor a gente estar preparado para quando for chamado do que ser chamado e não estar preparado. Isso. Né? E como que foi a questão da vida pastoral do pastor, assim, de chegar para o pastor e falar assim, vai ser o pastor da Igreja Brasil para Cristo, Morada do Sol? Então, Danilo, em 2002, eu aceitei a Jesus, fui batizado na Igreja Brasil para Cristo. Em 3 meses, o primo Raimundo, foi o primeiro que me deu oportunidade para me pregar, e eu preguei a palavra. E 4 meses já se tornei líder de jovem. E no ano, precisamente no ano de 2003, eu tive um sonho. E nesse sonho,
o Senhor mostrava para mim a igreja local, a Igreja do Brasil para Cristo, Morada do Sol, a igreja cheia. E o saudoso pastor Sebastião Isaías Machado, ele cantava os corinhos neste sonho. E quando ele cantava os corinhos nesse sonho, a igreja repleta, de repente, tem muitas pessoas, muitos familiares, muitos amigos, muitos obreiros, e ele olha para a minha direção, e ele pega um cajado e aponta na minha direção. Eu estou falando que eu era um jovem. Sim. Era um jovem, cantando na mocidade, sentado na mocidade, e nesse período ele aponta o cajado na minha direção. E ele diz essas palavras: você vai ser o meu sucessor. O que eu estou contando aqui, Danilo, é algo inédito. É algo que somente os íntimos do pastor Oséias sabem desse relato. Então, quando me mostrou isso, e eu, um jovem, né, que o jovem ele tem muitos pensamentos, né, eu tomei um choque. Só que eu não podia falar isso para ninguém. Era algo que eu tinha que orar, continuar em oração. E quando eu me converti, a gente vivia no monte, orando. E fui orar. E sabia que, e agora? Como que eu vou ser um pastor? Foi aonde que eu comecei a estudar. E eu sabia que a partir desse momento, eu ia passar pela escola de Deus, que seria também o sofrimento. Porque um pastor, por que ele passa para a escola de Deus, que é o sofrimento? Eu só posso dizer para você, Danilo, eu sei o que você está passando, se eu passei pela mesma situação. É por isso que Deus permite que o pastor passe por situações, né, difíceis, até chegar ao pastoreio. Senão ele não suporta. Senão ele é apenas um pastor de palavras e não tem sentimento nas suas atitudes. Entendi. Então, por isso que quando Deus tem um chamado na vida de alguém, Deus vai moer. Assim como Deus Pai moeu Jesus, assim como moeu Paulo com um espinho na carne, assim como Moisés foi moído, assim como Elias foi moído, e assim é cada um de nós. Então, nesse momento, eu tomei um choque. E foi aonde que eu comecei a alimentar esse sonho, comecei a alimentar essa visão. E eu fui orar, estudar e passei pela escola de Deus, que é o sofrimento. E aí se cumpriu. Aí o que acontece? No ano de 2003, Deus dá a visão. No ano de 2005 para 2006, eu vou para a Assembleia. E eu fico 10 anos na Assembleia. 10 anos. Tempo. 10 anos na Assembleia. Muita coisa poderia ter acontecido. Sim. Só que Deus venha de novo me despertar em sonho. A Bíblia diz em Amós 3:7 que nada é feito sem primeiro avisar. E Deus me mostra eu novamente do lado do pastor Machado. E naquele momento eu cheguei até o pastor da Assembleia e disse assim: eu vou ter que retornar para o meu lugar de origem. Então, aí eu retornei. Cheguei até a casa do pastor Sebastião Isaías Machado e disse: pastor, eu estou retornando. Ele me abraçou, Danilo. E ele disse assim: eu sabia que você iria retornar. Eu sabia. 10 anos. Deu vontade de ir atrás de você, mas eu não fui. Porque eu sabia que você iria retornar. E eu retornei. E servi ele ali durante 3 anos e meio, quase 4 anos. Né? Em 2016 que eu retornei, Danilo. Sim. Eu retornei e ajudei, servi. Porque se nós não aprender a servir, nós nunca vamos ser servidos. Não seremos servidos. E servi ele durante quase 4 anos, trabalhando ali em prol da obra, né, na Morada do Sol. E no ano de 2019, o nosso pastor Sebastião Isaías Machado jubilou e teve a escolha. E no dia da posse, que foi no dia 20 de janeiro de 2020, né,
foi na onde então que o sonho vai concretizar. O pastor Adenir não sabia do sonho, não contei o sonho para o pastor Adenir, não contei o sonho para Tatuí, não contei o sonho para o Machado. Eu só queria estar onde que Deus queria que eu estivesse. Exatamente. Tive várias propostas. E alguns pastores que por ética não vou citar o nome, eu contei o sonho. E eles falaram a mesma coisa. Pastor Oséias, se Deus te mostrou isso, fica onde Deus quer que você esteja. E foi aonde então que teve a escolha. O ministério orou, chegou a decisão e eu fui escolhido como pastor ali da igreja. No dia da posse, então o pastor Adenir, sem saber de nada, falou: pastor Oséias, aonde está a chave? Eu falei: aqui está, me dá aqui em minhas mãos. Pastor Machado, segura esta chave. Essa chave é o cajado. Passa na mão do pastor Oséias. Olha só. Aí se cumpriu o sonho de quase 17 anos atrás, aonde eu era apenas um jovem e Deus mostrou. Então eu sei que eu não caí de paraquedas na Igreja Brasil para Cristo. Eu sei que tem uma direção de Deus e nós estamos ali trabalhando em prol do reino, né? E o nome do Senhor Jesus tem sido glorificado. 15 dias antes, algo inédito eu vou estar falando mais uma vez. Com certeza. 15 dias antes, o nosso pastor Sebastião Isaías Machado, antes do Senhor recolher, aliás, 4 meses antes, o Senhor mostrou para mim um sonho que ia recolher o nosso pastor. E eu queria acelerar a obra. Nós estávamos em reforma e eu queria que ele contemplasse em vida, porque eu sabia que o nosso pastor tinha pouco tempo. E 4 meses antes, Deus mostrou para mim um sonho. O nosso pastor resplandecia do peito até o seu rosto, resplandecia em glória. E Deus dizia para mim em alta voz, em sonho: me agrada, vou recolher. Me agrada, vou recolher. Me agrada, vou recolher. Foi aonde que nós arregaçamos a manga, trabalhando de domingo em domingo na igreja para terminar a obra. E eu não podia falar, a não ser a minha esposa. E orando a Deus, e deu tempo, Danilo, de concluir a obra. O patriarca viu em vida. E depois desse período, 15 dias antes de Deus recolher o nosso pastor, o nosso saudoso pastor Sebastião Isaías Machado, 15 dias antes, ele viu a igreja cheia. E nesse período dessa fala do nosso pastor, eu já sinto como missão cumprida de ouvir isso, de quem labutou pela obra mais de 30 anos. Ele disse assim: meu filho, a igreja está cheia, a igreja está linda. As promessas que Deus tinha na minha vida, eu vi se cumprir através de você. Mas eu quero falar algo para você. Eu dei minha vida por esta igreja. Eu amo esta igreja. Dê sua vida por esta igreja. Se o Senhor me chamar agora, meu filho, eu saio da terra como missão cumprida. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Então essas foram as últimas palavras do meu pastor em vida, a minha pessoa. E o sonho do nosso pastor, ele disse: pastor Oséias, quando chegar o momento de Deus me recolher, eu quero falar algo para o Senhor. O meu sonho, o meu desejo é ser velado aqui na igreja. E era aquele período de pandemia. E até nisso Deus cumpriu o desejo do coração do nosso pastor. Amém. Quando no dia que ele faleceu, que ia ter o culto fúnebre, não tinha mais lugares ali no cemitério. E foi aonde então que foi concedido à igreja para velar. E porque tinha mais pessoas que estavam sendo veladas. Então se cumpriu. E a igreja reformada, alguém que trabalhou a vida toda em prol o reino, teve ali um culto fúnebre à altura da pessoa que foi o nosso pastor saudoso
Sebastião Isaías Machado. Esse foi o primeiro pedido dele. Se cumpriu. Glória a Foi Deus. feito. E o segundo desejo dele era cantos louvores que eu cantava os corinhos. Também foi feito. E ele disse: eu não quero, pastor, que cancele o culto à noite. Eu quero que tenha culto. E assim foi feito. Então, Danilo, até aqui eu posso dizer: missão cumprida. Que história, pastor. E de uma pessoa que literalmente entregou a vida dele pela igreja ali, pela obra de Deus, né? Era a vontade dele sempre foi essa de fazer com que a obra prosseguisse. Sim. Né? Prosseguisse, independente da situação que estivesse passando, como ele mesmo falou, mesmo quando Deus recolhesse, ele queria que a obra continuasse, não parasse. Não parasse a obra. Né? Porque, na verdade, assim, nós todos sentimos com a perda, sim. Porque a morte é algo que ninguém sabe lidar com ela, mas a gente sabe que um dia a gente vai nos reencontrarmos novamente. Nós estamos de passagem aqui nessa terra, né? É uma passagem que a gente está aqui, então a gente sabe que aqui não é o nosso lugar. Aqui apenas a gente faz o ID de Deus, né? Com certeza. Pastor, enquanto o pastor toma uma água, a gente vai num rápido intervalo e voltando, né, desse intervalo, a gente vai querer saber uma experiência marcante que o pastor vivenciou com Deus aí. Acredito que deve ter várias, mas acredito que o pastor deve ter reservado alguma aí. Amém. Inédito. Aqui no programa O Semeador. Amém. Né? Glória a Deus. Ó, pastor, e aí então o pessoal nos acompanhando aqui, deixa eu até ler algumas mensagens aqui, antes da gente ir pro intervalo. Cecília Piazza, a paz do Senhor, pastor Oséias, homem de Deus. Que Deus abençoe, Cecília Piazza. Mais pra cima aqui um pouquinho, tem o jovem Zilu. Paz do Senhor, Deus abençoe. Reinaldo da Silva, pastor Oséias é bênção. A Mônica Pacheco, paz do Senhor, Deus abençoe. Tem mais um aqui mandando: cheguei, meus queridos, paz do Senhor, que Deus abençoe. Ricardinho Fal, pastor Ricardinho Fal, paz do Senhor, irmãos da Igreja Batista, santidade ao Senhor. A Ana Cláudia Felício, glória a Deus, paz do Senhor, pastor Oséias é bênção. A Inéia Santos, mandando aqui, ó, pastor Oséias é bênção, Deus abençoe sempre o Senhor, pastor Oséias. E aí, enquanto o pastor estava citando a história, a Enéas colocou aqui: essa é a verdadeira história, né? Ele colocou no comentário. O Reginaldo Campos, boa noite, pastor, paz do Senhor, grande homem de Deus, que Deus te abençoe. Celso Ricardo, a paz do Senhor, o nosso pastor Oséias é bênção. Cristiane Baldini Brito, Deus abençoe, pastor Oséias. A Vânia Damares, mandando a paz do Senhor. Edinalva, mandando glória, Deus te abençoe, pastor. E a gente vai ler mais dois e a gente já vai para o intervalo, né? Leons, Deus abençoe, pastor Oséias. E a Maria Uberaba, a paz do Senhor, Deus abençoe, pastor Oséias. Depois a gente vai continuar. Tem bastante. Tem bastante. O pastor conhece. Sim, né? sim. E aqui no nosso WhatsApp, ó, teve um que mandou aqui, deixa eu ver se tem o nome dele. Camilo. Sim. Paz do Senhor, Danilo, pastor Osé, meu amigo e pastor. Sim. Que Deus abençoe, Camilo. Obrigado pela participação no nosso WhatsApp. E aqui um pedido da Márcia Costa. Se possível, gostaria de ouvir Elaine de Jesus é como pérola. Amém. A gente coloca assim, já no nosso programa Semeador. Enquanto isso, vamos para um rápido intervalo. O pastor Oséias vai se preparando ali e a gente vai voltando daqui a pouquinho com um momento nosso de reflexão no finalzinho, mas antes vai ter, né, uma experiência marcante que o pastor Oséias viveu e algo que vai ser inédito. Então, quando a gente fala inédito, há algo que você não sabe. Você não sabe se você... mas eu conheço o pastor Oséias, mas você não sabe. Fica aí com a gente, não saia daí. Vamos ouvir mais uma canção e a gente volta já com muito mais aqui no programa Semeador. Ó, quem vem soltando a voz agora aqui no programa Semeador, né? Vamos ouvir agora aqui Sara Beatriz soltando a voz em O Maior Vilão Sou Eu. E a gente volta já. Não saia daí
porque tem muito mais ainda que vai acontecer aqui no programa O Semeador. E a gente clica numa coisa, vai em outra. Programa ao vivo é isso mesmo, tá, gente? Agora vai. Vamos ouvir Sara Beatriz soltando a voz no programa O Semeador. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho. Na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus
Garagem 547, uma empresa com mais de 3 anos de experiência, atendendo Capivari e região, com o melhor que há em estética e embelezamento automotivo. Uma equipe dinâmica, treinada nas fábricas das principais marcas e que trabalha com foco na satisfação dos seus clientes. Venha conhecer os nossos serviços: limpeza interna, tratamento em couro, polimento profissional, higienização de ar-condicionado, instalação de insufilme, revitalização de faróis e muito mais. Atendimento com hora marcada. Garagem 547, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 547, Vila Fátima, Capivari, São Paulo. Fone 019 98919 1841. Orçamento sem compromisso. NSA Rocapa Assessoria Contábil, Assessoria Empresarial e Certificação Digital. Rua 15 de Novembro, 1137. Fone 19 3491 4606. Voltamos ao vivaço, 9 horas e 45 minutinhos. Você que está acompanhando a gente aí através da internet, através da nossa live, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação. Obrigado por você estar junto com a gente do outro lado aí da telinha. Você que está ouvindo pelo rádio ou pelo aplicativo, né? Que Deus abençoe sua vida também. Eu sou Danilo Benevides. Esse é o programa Semeador. Acontece todas as quintas-feiras, das 8h30 da noite até as 10 horas da noite. Sempre procuramos trazer, né, pessoas aqui, convidados, às vezes cantores, pregadores, pastores, evangelistas, ou alguém que tem alguma história, né? Alguma coisa que possa agregar para o reino de Deus aí, para que você possa saber de que Jesus existe e que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que pode fazer algo na sua vida. Glória a Deus por isso. A hora passa rápido demais. E a gente tem que dar continuidade aqui no programa. Você que está nos assistindo aí do outro lado aí, no YouTube, se inscreva no nosso canal. Por favor, clica aí, se inscreva e ative as notificações para você acompanhar tudo que acontece aqui no programa O Semeador. O melhor programa gospel da região. E hoje o programa é totalmente especial, né? Com o convidado de hoje, pastor Oséias Oliveira, da Igreja Brasil para Cristo, ali no bairro Morada do Sol. E hoje está até aqui com o tema, né? A música tema da Igreja Brasil para Cristo. Estamos rodando porque hoje é um programa que conta a história da Igreja Brasil para Cristo. Embora a gente traz o convidado, o pastor Oséias Oliveira, mas contando a história da Igreja Brasil para Cristo para você e algo inéditos aqui para que você possa conhecer e saber aqui em primeira mão no programa Semeador. E voltando ali com o pastor Oséias. Pastor Oséias, a gente falou antes, né? Já falamos da história da igreja, né? Da vida pastoral, de como que foi esse tempo do pastor ser pastor, né? De antes do Oséias não ser apenas Oséias, vai ser o pastor Oséias Oliveira, né? E a experiência mais marcante que o pastor viveu com Deus. Como você disse, tem várias. Eu falei que é quase 20 anos, né? 21 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. Então, tem muito testemunho. Sim. Graças a Deus. Que é marcante foi aproximadamente no ano de 2008, aproximadamente, que foi com o meu filho, Nicolas Vinícius de Oliveira. Ele tinha dias de vida e com uma medicação errada, não leu a bula, deu remédio para a criança. E o menino começou a sofrer convulsão. E ele começou a ficar roxo. E nesse momento eu fiz como o profeta Elias. Peguei a criança, entrei no quarto, levantei ele para cima e disse: Deus, se tu és o Deus na minha vida, meu menino gelando, morrendo, se tu és o Deus na minha vida, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu ensino, que eu prego, traga meu filho de volta. E Deus ressuscitou meu filho. Glória a Deus. Nunca contei isso. Inédito. Púlpito nenhum, não. Porque cada um tem uma forma. Eu me preocupo muito de expor a palavra. De Sim. pregar quando estou pregando. Eu prego quanto testemunho. Mas é inédito. Deus ressuscitou meu filho.
Olha isso, gente. E é uma tamanha de fé que é para poucos, viu, pastor? Né? Porque acredito eu que muita gente colocaria num carro, sairia a disparar de um hospital e largaria nas mãos dos médicos. E depois ficaria orando, né? Deus, isso, por favor, né? E o pastor fez algo que não, eu sou pai de uma menina de 8 anos. Certo. E eu vou falar bem a verdade que eu seria aqueles que correria. Certo. Não pensaria nessa situação de tamanha fé, né? De tamanha fé, vamos falar assim. Marcou. A outra foi com o saudoso pastor Sebastião Isaías Machado. Um vizinho de casa, ele estava acamado há muitos anos. E a filha dele teria o desejo que o missionário Davi Miranda fosse lá orar por ele, que ele ia levantar. Sim, na época do Davi Miranda. Na época, né? E nisso, ela veio me procurar, a filha, né? E disse, olha, meu pai, ele até aceita oração, mas ele queria que o missionário Davi Miranda estivesse aqui orando, né? E eu disse com fé para aquela mulher, no começo da minha caminhada cristã, eu vou chamar o meu pastor aqui. E nós vamos orar, e o seu pai vai levantar. Liguei para o pastor Sebastião Isaías Machado. E ele veio com a barra forte. Veio da Morada do Sol. Olha. E ele chegou em casa, o que foi, pastor Zé? Eu falei, vamos ali orar para um homem. E ele vai levantar. E nós oramos, Danilo. E aquele homem levantou. Olha, glória a Deus. A alegria daquele homem foi tão grande que ele ficou dando volta no moreto. Ele não queria parar. Mais de 10 anos em uma cama. E ele andou. E o nome do Senhor foi glorificado. Glória a Deus. Também nunca contei. Nunca contei. Esse programa de hoje tá totalmente inédito aí, ó. Por isso que eu falei para vocês aguardarem e ficarem com a gente. Que louvado seja Deus mesmo por tudo isso, né? Glória a Deus. O pastor, acredito que queira expor isso também, né? E até para ficar registrado. Certo. O pastor vem de uma linhagem de pastores. Sim, Danilo. Eu sou o 4º pastor da família. O pastor Antônio Luiz, presidente aqui regional da AD Perus, é o meu tio, irmão do meu pai. É mesmo? Isso. O pastor Emanuel, juntamente com a Geralda, pastora Geralda agora, da Cristã Pentecostal, da Igreja Novo Tempo. Sim. Também é meu tio. É mesmo? Estou descobrindo hoje aqui. O pastor João Chaves, da AD Ipiranga, Vila Nova, também é o meu tio. Chaves. E agora o pastor Oséias aí. Estamos aí trilhando aí. Então, uma família servindo o reino, independente da placa. Estamos juntos no reino. Glória a Deus. Olha, eu não sabia realmente. Né, do pastor Antônio Luiz, do pastor ali, esqueci o nome agora. Manuel, né, da Geralda, em frente ali a Cristã Pentecostal Novo Tempo. João Chaves. E o irmão João Chaves, olha só. Descobrindo coisas aqui. Glória a Deus. Pastor, a hora avança rápido demais. Ainda tem alguma coisa que o pastor queira falar, né? Tanto do Ministério Brasil para Cristo ou até mesmo do Ministério Pastoral? Fica à vontade. Senão a gente vai para o nosso momento de reflexão aí. Vamos para o momento de reflexão. Vamos lá? Vamos lá. Antes então, vamos ler alguns comentários aqui, né? Eu tinha parado aqui, ó, Antônio Lopes, pastor, mandando mensagem. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, pastor Oséias e família, primos maravilhosos, testemunho abençoado. É sempre uma honra ouvir o pastor Oséias e família. E a família é o Brasil para Cristo, irmãos que aprendemos a amar. Paraná, hein? Lá do Paraná. Primo da minha esposa, Estrela do Norte. E ele mandou mais, ó, primos Toninho, Francilene e o filho Felipe da cidade de Estrela do Norte, São Paulo. Estamos juntos em oração, meu querido. Parte estamos no Paraná. Olha só, que bênção. Que Deus abençoe, viu? Que Deus te abençoe, Antônio Lopes. Obrigado pela participação. Geir Pereira. Pereira. Estamos só mestre dos mestres hoje.
Jair é benção. Jair, estudei com o Jair, acredito que foi na primeiro colegial, não sei se foi na 8ª série à noite no Carreta ou no primeiro colegial no Carreta. A gente estudou junto e assim, é uma alegria, eu sinto assim, uma alegria muito grande em ver o Jair hoje na igreja, né? Porque o Jair veio de uma outra cidade e, assim, para trabalhar pesado, foi difícil, eu lembro. Nisso daí eu tive, assim, muito contato com o Jair na época, contato próximo mesmo, de casa mesmo, e ver aonde ele chegou hoje, que Deus tem feito, é gratificante. Amém. Que Deus abençoe Jair Pereira, um grande amigo mesmo, irmão em Cristo. A Cristiane Baldini Brito, glória a Deus, meu pastor. Elias, Deus é maravilhoso. A Thaís Pacheco, glória a Deus, nosso pastor, Deus abençoe sempre. Deixa eu ver quem mais aqui. Josadac Pacheco, né? Deus continue te abençoando, pastor José. Essa família Pacheco é bênção. O pai dele que ganhou o pastor Sebastião Zéias Machado. Pai dele. Isso. Do pessoalzinho, do Natanael. Sim. Da Raquel, todo mundo ali. Foi o pregador. Olha que bênção. Presbítero. Nossa, que bênção. O Josadac é um homem, assim, excepcional, né? Sem falar a família Pacheco, né? E eu tenho, assim, um grande apreço também pelo Natanael, né? Que saí tocando com o Natanael várias vezes em alguns lugares. E pensa num homem de Deus que eu gosto de sair tocando com ele, gente pastor. Boa. Aqueles hinos antigos, a gente sair tocando é lindo demais. Eliseu Franco também, pastor Oséias é bênção, um homem de Deus. Que Deus abençoe Eliseu Franco. Davi, paz do Senhor, da Igreja Morada do Sol. Deixa eu ver quem mais aqui. Tem bastante comentários. Tânia Cristina. Isso. A paz do Senhor, nosso pastor abençoado. Agradecemos a Deus pela sua vida e da nossa pastora Adriana. Amamos vocês. Deus abençoe. O pastor Ricardinho Fal, ele coloca aqui a história maravilhosa. Gosto muito de conhecer a história por trás do ministério. Né? Algo inédito. Algo inédito. E ele colocou aqui, ó, inspirador. Né? Glória a Deus. E o estado do Rio de Janeiro está ouvindo essa história. Olha lá, quem colocou foi a Enéas Santos. O estado do Rio de Janeiro está ouvindo essa história. Glória a Deus por isso. Vitor Paixão colocou: glória a Deus, pastores abençoados para as nossas vidas. Vai celebrar meu casamento. Olha lá. Meu cunhado. É mesmo? Não casou ainda? Vai casar. Então por isso, vai celebrar o casamento. Glória a Deus por isso. Vamos lá, pastor, vou soltar aqui uma vinheta então, do nosso momento de reflexão, e a gente vai agora para o momento nosso de reflexão. Então você que está do outro lado aí nos acompanhando, não saia daí, que agora vai ter um momento de reflexão aqui no programa Semeador, uma palavra para o meu e para o seu coração, vindo aí do pastor Oséias Oliveira, aqui no nosso programa O Semeador. Então não saia daí. Momento de reflexão no O Semeador. Momento de reflexão. Eu gostaria de compartilhar Mateus capítulo 7, o verso 24 a seguir, que diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A reflexão de hoje, eu gostaria de colocar no seguinte tema: inabaláveis.
inabaláveis. O ministério de Jesus, ele foi um ministério tríplice. Mateus capítulo 4, verso 23 vai mostrar isso. Tinha momento que Jesus pregava. Tinha momento que Jesus ensinava. Tinha momento que Jesus operava milagre. Ou seja, quando nós lemos aqui esse texto, ele faz parte do Sermão da Montanha, que começa no Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Segundo alguns estudiosos da palavra, se perdesse toda a Bíblia e mantesse só Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, o homem ia compreender e entender somente com esses 3 capítulos a importância de ser um servo de Deus e entender e ouvir palavras de vida eterna. Então é muito importante Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Então Jesus ele vai falar dos 2 fundamentos. É interessante nós observarmos que Jesus vai mencionar que todo aquele que ouve essas minhas palavras, que palavras são essas? Palavras que estão no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A primeira lição é: o que faz a diferença na nossa vida não é a quantidade de sermão que ouvimos. O que faz a diferença na nossa vida é a quantidade de sermão que praticamos. É a primeira lição que o Senhor nos ensina aqui nesse texto. Porque ele ouviu e ele praticou a palavra. E ele foi chamado de homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A segunda lição que nós aprendemos aqui nesse texto é ouvir e praticar a palavra não impediu as adversidades. Observa que ele ouviu e praticou a palavra. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Ou, o que significa isso? O Evangelho nos prepara para impactos. Quando nós lemos em Naum capítulo 1, verso 3, vai dizer que o Senhor tem os seus caminhos nos vendaval e na tempestade. O próprio Isaías vai dizer que Deus tem o seu caminho no deserto. Então, o que é vendaval? O que é tempestade? O que é deserto para nós? Para Deus é caminho. Então, observe, o que o Senhor espera de nós é que sejamos inabaláveis. Mesmo em meio à chuva, mesmo em meio aos rios, mesmo em meio aos ventos que sopra, que bate contra a nossa casa. A casa representa a nossa vida. Os rios, a chuva, o vento são as adversidades. Mas se a nossa casa está edificada sobre a rocha, que é Cristo, ela permanece. Porque a vontade de Deus é que sejamos inabaláveis. É interessante dizer que a fé, ela não muda a circunstância muitas das vezes. Porque aquele homem tinha fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra. Mas não mudou a circunstância. Porque desceu a chuva, transbordaram os rios, soprou o vento, bateu com força contra aquela casa. Mas a fé, ela sempre mudará o fundamento. Ou seja, a casa daquele homem estava sobre a rocha. O interessante é que casa sobre a rocha, ela dá trabalho. O texto vai dizer que ele teve que cavar, Danilo. O texto vai dizer que ele teve que abrir bem fundo.
O texto vai dizer que ele lançou o alicerce sobre a rocha. Isso é ter vida com Deus. Ou seja, o outro que ouviu a palavra e não praticou, edificou a sua casa sobre a areia. Ele não teve trabalho. Mas o homem que teve trabalho, ele teve comunhão com Deus. E comunhão com Deus nos deixa resistente à chuva, a rios, a ventos e a tempestade. E a resistência é um degrau para a maturidade. É interessante que quando nós lemos que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Mais que vencedor não significa aquele que sempre vence. Mais que vencedor significa aquele que segue adiante. Ou seja, são situações, são ventos, são chuvas, são tempestade que assola a sua vida. E quem está do lado de fora vai dizer, ele vai desistir, ela vai desistir, vai jogar a toalha e ver você prosseguindo avante. Aí eles têm que dizer, ele ou ela é mais que vencedor. Ou seja, ser cristão não é ter e nem possuir. Ser cristão é permanecer em meio à chuva, em meio aos ventos, em meio às tempestades da vida. Outra lição que nos ensina o texto é que é só depois da tempestade que revela que tipo de homens nós somos. Que tipo de cristão nós somos? Será que somos prudentes? Casa sobre a rocha? Ou será que somos insensatos? Casa sobre a areia. É interessante que é só depois da tempestade que revela que tipo de solo que nós somos. Areia ou rocha? Então a tempestade revela muita coisa. É por isso que o salmista no Salmo 125, verso 1 vai dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A vontade de Deus é que eu e você seja inabaláveis. 2 Timóteo capítulo 2, o verso 19 vai dizer: todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seu. Casa sobre a rocha. Inabalável é a reflexão de hoje. Tá preocupado demais? Pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco? Fica em paz. Pra que se preocupar, me falar? Pra que chorar, então me diz? Se eu estou dentro do barco, na hora certa eu vou agir. Pra que o desespero, então? Acalma o teu coração, respire e tranquiliza a tua alma. Você está seguro em minhas mãos, então despreocupa. O barco balança e não afunda. Então despreocupa. A tempestade não vence essa luta. Então despreocupa. Vê se acalma um pouco e me escuta. Pegue os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Pra que se preocupar, me falar? Pra que chorar? Maravilha, glória a Deus por esse momento de reflexão, palavra abençoadíssima, inabalável, né? Aonde que eu me incluo nessa, onde nós estamos construindo, né? A nossa fé, a nossa casa, onde que ela está fundada, na rocha ou na areia? E aí quando vem a tempestade que prova aonde ela está, não é verdade? Palavra abençoadíssima, espero que tenha assim ecoado dentro do seu coração, dentro de você,
nesse momento de reflexão, que você possa refletir mesmo aonde que está a sua casa, onde que está a sua vida, onde que está a sua fé, onde que ela está firmada, né? Pastor Oséias, mais uma vez eu quero agradecer de coração por aceitar o nosso convite, de estar aqui com a gente. Foi um programa abençoadíssimo, né? Cheio de histórias, cheio de novidades, de algo inéditos, e que graças a Deus ficou registrado isso, tá lá no nosso canal agora no YouTube, qualquer um pode ter acesso. Ainda assim, termina a live daqui a alguns minutos, mas o vídeo fica lá e é recorrente, muitas pessoas ainda vão assistir, muitas pessoas ainda vai ver, e quero agradecer de coração por estar junto com a gente, por aceitar e nos ajudar a semear, como eu sempre falo aqui, né? Cada convidado que vem nos ajuda a semear mais um pouco ainda na vida daqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo. Pastor, eu quero deixar agora esse momento aí para o pastor fazer os seus agradecimentos, né? Mandar um abraço para quem quiser mandar, né? Fica à vontade, e também falando os dias e cultos da Igreja Brasil para Cristo, aí fazendo o convite para quem quiser participar. Amém. Glória a Deus, né? Louva a Deus, Danilo, por essa oportunidade. Amém. Por toda a equipe aqui presente, né? Foi uma bênção. E queria agradecer a todos que adentraram aí, comentaram. Deus abençoe sua vida grandemente, grandemente. Um abraço meu pela vida de todos, que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, amigos, irmãos, parentes. Deus abençoe grandemente. Um abraço para minha esposa Adriana, beijos, te amo, e louva a Deus por esse momento. Então vamos lá. Dias de culto na nossa Igreja Brasil para Cristo, Jardim Morada do Sol, é na rua Arlindo Alcadipani, número 97. Dias de culto, segunda-feira, temos a tarde da benção às 14h30, na responsabilidade do cooperador Everton, né, que está ali juntamente com a sua esposa Vanessa, um trabalho abençoado. Terça-feira temos oração às 19h30 com o diácono Sebastião de Oliveira, tio também, da família, está ali desde o começo da obra. Quinta-feira temos o culto da palavra às 19h30, na responsabilidade do presbítero Josinei Siqueira. E também no sábado temos culto de departamento às 19h. E no domingo, pela manhã, temos EBD às 8h30 da manhã. E à noite, no domingo, às 18h30, culto com a família. E todo o segundo domingo do mês temos culto de missões. Um abraço aqui também para o evangelista Ronei, que foi 4 vezes para a África, né? Ele é um dos responsáveis pelo campo aqui de Tatuí por missões. Abraço, Ronei. Deus abençoe a sua vida. Nós temos o culto de missões todo segundo domingo do mês. Maravilha, pastor. Que Deus abençoe. Tá aí os dias de culto. E quem pode participar dos cultos, pastor? Todos. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e essa porta é a porta da graça. Glória a Deus. Então tá aí o pessoal que tá ouvindo, né? Nossos ouvintes anônimos, né? Isso. Tem algum desejo de conhecer agora, depois de você ouvir toda essa história da Igreja Brasil para Cristo? Vai lá, faz uma visita ali na Morada do Sol. O endereço o pastor falou, poderia repetir, por favor? Rua Arlindo Alcadipani, número 97, Morada do Sol. Morada do Sol. O Brasil para Cristo. Facinho de encontrar. Facinho de encontrar ali. Tem a rede ali. social, o Instagram, o PPC 97, que é o número da igreja, né? Sim. E tem também o Facebook, o PPC Morada do Sol. Tá lá. Tá aí. Que Deus abençoe. Pastor, obrigado mais uma vez. Amém, meu querido. Tá. Vai voltar mais vezes, com certeza, né? Com certeza a gente vai trazer mais vezes. E deu muito certo esse mês. E ser o mês, o mês passado, na verdade, que foi o mês de aniversário da igreja, do ministério, né? 3 de março. 3 de março, né? Passou aí um pouquinho, mas
deu certo para contar toda essa história 67 aí. anos. 67 anos. É tempo. E Estamos são juntos. 67 anos de que Deus fez muitas coisas, muitos milagres, muitas maravilhas. E né? continua seguindo os sinais. Continua fazendo ainda. Sinais seguirão todos aqueles que crê. Glória a Deus. Pastor, leva um abraço aqui do programa Semeador. Sempre que precisar. Danilo, precisava divulgar algum culto que vai ter na igreja, alguma coisa que a gente vai fazer assim, conte com a gente aqui. E a gente está de braços abertos aí, porque o programa Semeador não é um programa de uma denominação de uma igreja, é um programa para todas as igrejas. Em prol do reino. Em prol do reino, exatamente. Então, Danilo, divulga para mim isso daqui. A gente vai divulgar em redes sociais, a gente divulga aqui no programa e a gente vai somando no reino de Deus cada vez mais. Leva um abraço do programa Semeador. Amém. 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 Deus abençoe. Maravilha, glória a Deus por isso. Obrigado você do outro lado que ficou com a gente até agora. Ó, um beijo no seu coração. Obrigado por todos vocês aí que ficaram com a gente. Vocês que mandaram suas mensagens para cá, seus comentários, né? Aqui no nosso chat aqui do YouTube. Que Deus abençoe sua vida grandemente, tá? Obrigado mesmo. E semana que vem, se assim Deus permitir, estaremos aqui novamente, né? Estamos para confirmar ainda nessa semana o nosso próximo convidado, que se der tudo certo, é mais uma igreja aqui na cidade com um pouquinho mais de 100 anos aqui na cidade já. Então, se der tudo certo, né, o pastor vai estar aqui. Então, estamos aguardando aí a resposta e semana que vem estaremos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Ó, dia 6 de maio, vou depois divulgar nas redes sociais o programa Semeador melhor, mas no dia 6 de maio, que é o primeiro sábado do mês de maio, vai acontecer o SOS Moçambique, ali da Igreja Batista Santidade ao Senhor. Vai ter muita informação que a gente vai colocar depois nas redes sociais. E no dia 4 de maio, que é 2 dias antes que antecede o evento, estará com a gente aqui já confirmado pastor Ricardinho Fal, juntamente com o pastor Juninho Armelin, que vão estar falando mais desse SOS Moçambique, que é também um evento totalmente missionário para ajudar vidas, ajudar crianças lá em Beira, em Moçambique, na África, né? Olha só, que bacana, você pode participar daqui de Capivari, você pode estar ajudando uma criança lá a ter um alimento, a ter algo para que ela possa sobreviver por mais um tempo a mais. E é isso que a gente faz sempre, né? É ajudar cada vez mais. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua colaboração, tá? Sintam-se todos abraçados pelo Espírito Santo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até a semana que vem. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau. E vamos ouvir a canção agora que a Márcia pediu. É Como Pérola, de Elaine, soltando a voz aqui no programa Semeador. Tchau, tchau e até o próximo programa. Escondida no mar, a tua vida é um tesouro que só Deus sabe cuidar. Aqui no mundo não é teu lugar. Há uma terra que te espera e Jesus vem te buscar. Sobre muito Deus já te colocou. Você não é cauda, você é cabeça, onde quer que for. As promessas de Deus não vão morrer. Se Ele prometeu, confie, Ele não vai te esquecer. Mesmo que o azeite se acabe, Deus ainda vai fazer milagres. Deus dá providência e faz a esperança renascer. Mesmo que não haja fruto na videira e as ovelhas venham perecer, Deus ainda faz o teu celeiro se encher. É como pérola escondida no mar. A tua vida é um tesouro
Deus toma por você. Você chora, Ele ouve e manda alguém te socorrer. Não há dúvidas quando Ele diz eu sou. Tua providência, teu socorro, teu refúgio e protetor. Mesmo que o azeite se acabe, Deus ainda vai fazer milagres. Deus da providência e faz a esperança renascer. Mesmo que não haja fruto na videira e as ovelhas venham perecer, Deus ainda faz o teu celeiro se encher. É como pérola. Jesus, vem te buscar. É como pérola escondida no mar. A tua vida é um tesouro que só Deus sabe cuidar. Aqui no mundo não é teu lugar. Há uma terra que te espera e Jesus vem te buscar. Disse-lhes Jesus: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Você acabou de ouvir programa O Semeador.